Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui, por rever, né, pastor Adilson e a família, que realmente amigos muito preciosos que nós... Edmilson. Não foi Admilson, não? Admilson, perdão, Edmilson. A gente vai ficando velho e vai ficando esquecido. E para a gente foi um tempo realmente muito precioso. Eu lembro que nós tínhamos toda quarta uma reunião, né? Ela começava em oração, em jejum, às vezes terminava em muito trabalho na igreja, mas sempre foi de muita bênção, realmente. Eu falei com o pastor que foi um tempo que marcou a minha vida, porque aquelas quarta-feiras de 8 a meio-dia, quando nós nos reunimos ali, Deus falou muitas vezes aos nossos corações. Deus falou muito ao meu coração. Eu aprendi muito ali, cresci muito ali, e realmente foi uma bênção tremenda de Deus poder estar ali, né? E também uma alegria poder estar de volta no Kennedy. Talvez nem todos saibam, mas eu sou oriundo do Cidade Industrial, né? Da primeira do Industrial. Então nós conhecemos o Kennedy há mais de 30 anos atrás, mais ou menos, né? Tivemos aqui algumas vezes, e para a gente é uma grande alegria. Como o pastor disse, está conosco, irmãos, meu irmão, o pastor Júlio Neri. Por favor, se colocar de pé, meu pastor. O pastor Júlio Neri vem me dar uma carona. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E obrigado por estar aqui, pastor. Que Deus possa abençoá-lo. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Jó capítulo 42, versículo 1 ao 6. Jó 42, versículo 1 ao 6. Eu tenho certeza que Deus quer falar no seu coração. Eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. Amém? Por que você não veio aqui à toa? Você não veio à toa porque você veio para adorar o Senhor. E esse é um privilégio que nós temos. Nós somos 20 anos missionários no campo estrangeiro. Estivemos em muitos lugares que nós não podíamos pregar livremente o Evangelho. Mas aqui no Brasil nós temos esse privilégio. Então, que privilégio você tem de vir à igreja do Senhor, louvar e adorar a Deus, encontrar-se com a sua família espiritual, a igreja. Amém? E nós não viemos aqui também à toa, porque nós sabemos que Deus vai falar no nosso coração. Deus vai ministrar no nosso coração. Deus quer falar com você. Então a palavra do Senhor diz assim, Jó capítulo 42, versículo de 1 ao versículo 6. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou te falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor ministre, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações e à Tua igreja. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Exalta, Senhor, o Teu santo nome nesta noite, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, se você puder, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós queremos falar sobre os textos da Bíblia. Meus amados irmãos, todos conhecem a história de Jó. Quando eu digo todos que estão aqui, todos os cristãos. Porque até não cristãos conhecem a história de Jó. A história de Jó foi difundida em várias partes do mundo e em várias culturas. Essa é a história que você se lembra, né? A história de um grande homem de Deus, fiel a Deus. Fiel porque Jó capítulo 1 diz que quando o inimigo se apresenta diante de Deus e Deus se gloria de Jó. Deus fala para o inimigo assim, viste meu servo Jó? E então o inimigo faz um desafio com Deus. Mas é em vão que Jó serve ao Senhor? Não é em vão. Olha a prosperidade de Jó. Jó tem uma linda família, Jó tem saúde, Jó tem dinheiro, Jó tem bem, Jó tem tudo. Qualquer um que tem tudo louvaria ao Senhor. Qualquer um que tem tudo seria fiel ao Senhor. E hoje nós já sabemos que não é verdade, não é verdade, irmãos? Tem muita gente que tem tudo e é infiel. E tem muita gente que não tem nada e é fiel. Mas então o Senhor diz a Jó, ao inimigo, você acha que ele me serve por causa dos bens e por causa de tudo que ele tem? Então o Senhor permite que o inimigo toque na vida de Jó. Não na vida, na carne, em um primeiro momento, não na pessoa, mas ele permite que o inimigo venha e tire tudo que Jó tem.
Os irmãos imaginem, Jó era um homem respeitado naquela cidade, a história diz que Jó se sentava na praça da cidade, as pessoas vinham se aconselhar com ele. Então Jó era um homem não somente de muitos bens, de prosperidade, Jó não era somente um homem temente e fiel a Deus, porque o próprio Deus disse que Jó era temente e fiel. Jó era um homem que tinha filhos maravilhosos, Jó era um homem que tinha uma vida perfeita. De repente, Jó perde tudo. Acontece lá uma tempestade, acontece algo extraordinário, Jó perde os seus 10 filhos. Depois Jó perde também todos os seus bens. Jó já não tem mais nada. Jó já não tem mais o respeito da sociedade, Jó já não tem mais os seus bens e Jó não tem mais os seus filhos, porque é a maior herança que um pai pode ter. Mais do que bens materiais, a herança que nós podemos ter e a melhor herança da parte do Senhor para nós são os nossos filhos. Sim ou não, pais que estão aqui? Amém? Jó perde tudo. E sabe que muitas vezes, irmãos, nós de uma forma romântica olhamos a história de Jó e parece que nós lemos como que não, sim, muito difícil. Mas imagine uma pessoa que acorda, ele desperta, ou melhor, ele dorme tendo tudo. Ele tem o respeito da sociedade, ele tem filhos, noras, quem sabe tivesse também netos, ele tem uma prosperidade gigante, ele tem saúde, ele tem tudo que o ser humano normal e comum sonha. Esse homem dorme e quando ele acorda, ele começa a receber as notícias. Ele já não tem mais os seus filhos, ele já não tem mais os seus bens e também, num futuro bem próximo, ele vai perder a sua dignidade, vai perder a sua saúde e o respeito de toda a sociedade. Imagine que tudo isso acontece num lapso de 24 horas. Isso não acontece ao longo dos anos. Jó não vai perdendo tudo ao longo dos anos. Jó perde isso tudo num piscar e fechar de olhos. Em 24 horas, esse homem, que era, quem sabe, o mais respeitado da sua cidade, um homem temente e fiel a Deus, ele perde tudo. E o único que sobra para ele é a sua esposa e a sua saúde. Mas o inimigo não fica contente. Assim como ele não fica feliz em somente te causar um problema, uma luta, uma dificuldade. Não, o inimigo ele quer matar, roubar e destruir tudo. Ele não quer que sobra nada. Então ele volta até Deus. E ele mais uma vez questiona Deus. Mas vida por vida, qualquer um daria tudo por sua vida. E é verdade, não é fato? Quantos milionários, quando adoecem, estão perto da morte, o que eles dizem é: eu daria toda a minha fortuna para que eu tivesse mais uns anos de vida. Lembra do rei Ezequias? Rei Ezequias, quando o Senhor chega diante dele, o profeta chega diante dele e diz assim: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ele começa a chorar e ele reclama a Deus e ele fala: Senhor, mas eu sempre fui fiel e o Senhor vai me matar? E Deus então dá a ele mais 15 anos de vida. Que pena que ele não se manteve fiel nesses 15 anos. Mas Jó sim, Jó se manteve fiel. Meus amados irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de uma pessoa que o mesmo Deus testifica que ele é um homem justo, temente a Deus e que fugia do mal. Nós estamos falando de um homem que ele não conquistou tudo na sua própria força. Um homem que foi abençoado poderosamente, tremendamente por Deus. E quando o inimigo se apresenta pela segunda vez diante do Senhor, ele diz: vida por vida, todo mundo daria qualquer coisa pela sua vida. Toca na vida dele e você vai ver que ele te nega, que ele blasfema, que ele renuncia, que ele retrocede. E então Deus permite que o inimigo toque na saúde de Jó. Jó agora já não tem mais nada. Ele não tem mais bens, ele não tem mais família, ele tem ainda a sua esposa, ele já não tem mais a sua saúde. A sua esposa, no meio daquela crise, no meio daquela dificuldade, ela diz aquela frase que todos conhecem bem: Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Então Jó agora não tem mais nada, já não tem mais a sua ajudadora fiel e idônea, que o apoiava nos momentos bons, ela não está disposta a apoiá-lo na crise. Jó não tem mais os seus filhos, Jó não tem mais sua saúde, Jó não tem mais os seus bens, Jó não tem mais o respeito da cidade, porque a sua doença exigia que ele fosse retirado da sociedade. A palavra do Senhor diz que Jó vai para a rua, ele começa a ser um mendigo, um andarilho, um morador de rua. A situação fica tão grave que a Bíblia diz que os cães começaram a lamber as feridas de Jó.
Meus amados irmãos, esse homem que era, quem sabe, o mais respeitado de toda a sociedade do seu tempo, se torna agora o mais vil de toda a sociedade do seu tempo. E eu imagino que as pessoas que passavam por Jó, os seus amigos, imagino que os seus companheiros, imagino que os empresários amigos, que os fazendeiros amigos, imagino que os demais parentes olhavam com um certo desprezo para Jó. Mas Jó ainda tem alguns amigos, cristãos, evangélicos, membros da igreja metodista wesleyana. E esses amigos então decidem visitar a Jó. E eles chegam perto de Jó e eles com muito amor e carinho dizem: Jó, confessa o seu pecado, porque tem pecado escondido nesse negócio aí. E Jó começa a dizer: não, meus amados irmãos, eu não pequei contra o Senhor. E eles começam a dizer: não, você pecou, porque toda pessoa que peca sofre. Olha que teologia errônea, não é verdade? Quem é fiel ao Senhor não sofre, quem é fiel ao Senhor não padece o que você está padecendo. Se você está sofrendo tudo que sofreu, e se aconteceu tudo que aconteceu com você, é porque tem pecado escondido. E eu não sei se foi bom manter esses amigos, né? Quem sabe esses amigos não tivessem visitado, seria melhor. Sim ou não? Imagine você estar no meio da crise e vem um abençoado do irmão. Os wesleyanos fazem isso não, irmãos, tá bem? É só os crentes lá do outro lado. Chega perto de você e diz: confessa o seu pecado, tem pecado escondido, você não é fiel, você não é dizimista, você não é ofertante, você não é fiel lá no serviço do ministério da sua igreja, você é rebelde contra o pastor, confessa o seu pecado. E se nós observarmos, meus amados irmãos, Jó começa um questionamento a Deus, e ele começa a falar com Deus: Senhor, eu não entendo porque eu sempre fui fiel ao Senhor. Eu não entendo porque tudo que eu tenho vem do Senhor. E eu não entendo porque eu estou passando tudo isso então. E se você observar o livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 42, é um diálogo entre Jó, Deus e os seus amigos. Enquanto Jó está falando com Deus, está tudo bem. Quando os seus amigos entram, bagunça tudo. Mas de uma forma geral, é um diálogo entre Jó e Deus. Jó fala, Deus responde, Deus pergunta, Jó responde, e fica esse diálogo, e Deus não consegue convencer a Jó, e Jó também não consegue convencer a Deus, é claro. Mas no capítulo 42, chegamos no capítulo 42, alguns historiadores dizem que essa prova levou 1 ano, os mais exagerados dizem que foram 3 anos. Como nós somos metodistas equilibrados, vamos ficar com 2 anos. Não foi nem 1 ano, nem 3 anos. Foram 2 anos. Então, 2 anos já passou por toda essa luta e por toda essa prova. Mas depois de 2 anos, Jó tem um novo encontro pessoal com Deus. Nos seus encontros, nos seus debates, nas suas conferências com Deus, enquanto Jó estava sendo disciplinado, corrigido e ensinado a teologia correta e verdadeira da parte de Deus, enquanto Deus estava ensinando Jó a respeito de si mesmo, Jó tem um encontro com Deus e no capítulo 42 ele vai dizer essas frases que nós lemos aqui, versículo 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendi, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou te falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus amados irmãos, essas são pelo menos 5 confissões que Jó faz depois de ter esse encontro pessoal com Deus. E se você observar essas frases, são muito importantes porque ela ensina muito para você e para mim quando nós estamos na luta e na provação. Mas não somente isso. Antes de entrar na luta e na provação, em meio à luta e à provação, e depois da luta e da provação, e não importa o tamanho da luta e o tamanho da provação que você está vivendo, que você viverá, o que você viveu, você precisa entender as coisas que Jó entendeu. O que Jó entendeu em meio da sua provação, e nós colocamos aqui 2 anos.
Ao longo desses 2 anos que ele dialogava com Deus e com seus amigos, Jó, no final da sua carreira, antes de ser curado, antes de ter toda a sua vida restaurada, Jó faz 5 confissões que eu gostaria que você entendesse. A primeira confissão que Jó faz é sobre a onipotência de Deus. O versículo 2 diz assim: bem sei que tudo podes. Jó entende, meus amados irmãos, no seu diálogo com Deus, no seu conhecimento com Deus, no seu encontro com Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Só que Jó não está falando desde um poder de prosperar ou não prosperar, de dar saúde ou não dar saúde, de curar ou não curar. Jó está falando desde algo mais profundo. Jó está falando que o Senhor, que tudo pertence ao Senhor, que todo poder pertence ao Senhor, a ponto de que é o Senhor quem dá e quem te tira a vida. E Jó entende isso, e nesse momento Jó diz ao Senhor: eu bem sei que tudo podes. Foi o Senhor que deu a minha vida e o Senhor pode tirá-la também. Eu entendi isso agora, Senhor. Depois das nossas conversas, depois do nosso relacionamento, depois da nossa intimidade, depois que o Senhor me ensinou a verdadeira teologia bíblica, a teologia correta da sua palavra, então hoje eu entendo que todo poder pertence a Deus, o poder até de dar e tirar a vida. Jó agora abre mão até mesmo da sua própria vida em favor de Deus e para a glória de Deus. Deus não queria tirar a vida de Jó. O que Deus queria era justamente ensinar a Jó que todo poder pertence a Deus. Jó, quem sabe, não tinha a definição correta da onipotência de Deus. Nós falamos tanto da onipotência de Deus, sim ou não? Falamos tanto que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas muitas vezes, em meio às lutas e dificuldades, nós nos esquecemos disso. Nós estamos vivendo uma crise nas nossas igrejas, meus amados irmãos, uma crise de fé. Quando eu digo nossas igrejas, igrejas cristãs, não a igreja metodista wesleyana, a igreja cristã brasileira, a igreja cristã ocidental está vivendo uma crise de fé. Nunca tivemos uma geração que tem tão pouca fé como a geração atual. Nós chegamos a um tempo que na igreja atual, até batismo com o Espírito Santo virou um milagre, tem que ser noticiado no jornal da igreja. Alguém foi finalmente, depois de décadas, batizado com o Espírito Santo. Se um anjo aparecer aqui, se tivermos uma revelação e uma visão, nós vamos ter que canonizar a igreja, porque nós estamos vivendo uma geração que se esqueceu da onipotência de Deus. Quando a moda da guerra espiritual chega no Brasil, começa aquela loucura de guerra espiritual, batalha espiritual, e o que parecia que nós estávamos vivendo, graças a Deus que esse modismo foi embora, e o que parecia que nós estávamos vivendo, que era um duelo entre 2 deuses, parecia que tinha um duelo de titãs, parecia que existiam 2 deuses brigando no céu, no infinito, e qualquer um dos 2 podia vencer a qualquer momento e a qualquer hora. Meus amados irmãos, isso não é assim. Quando Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Jesus disse que eu venci o mundo. E querendo consertar, nós acrescentamos: vós vencereis também. Isso é heresia, meus amados, o mundo já foi vencido. A palavra do Senhor diz que nós temos que resistir ao inimigo, não vencer o inimigo, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Nós precisamos retomar a autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos voltar a crer na onipotência de Deus. Nós precisamos voltar a crer que o Senhor é aquele que tem todo o poder. Nós precisamos entender a autoridade do nome de Jesus. Quando nós estávamos em Buenos Aires, anos de 2003, 2004, foram anos de muita luta, muita dificuldade. Passamos meses sem receber salário, morávamos dentro da igreja, éramos 6 pessoas, morávamos dentro da igreja, dormíamos no chão naquele tempo. Não é colchão no chão, era chão. Forramos ali com papelão, forramos com plástico, outro papelão, tínhamos levado alguns edredons do Brasil, colocamos o edredom e ali dormíamos. Só que Buenos Aires faz 5 graus abaixo de zero. E eu me lembro, meus amados irmãos, que estava num culto à noite, eu estava orando, e numa prova, e um vento tremendo, e trabalhávamos e orávamos, e não acontecia nada. E parecia que o céu já estava fechado sobre a nossa cabeça.
E no culto de domingo, no Ministério de Louvor cantando, eu orei e falei, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me revelar a sua vontade, se o Senhor não me mostrar o seu poder, Senhor, eu desisto. Eu vou pegar a palavra e vou dizer que o Senhor não me deu a palavra, e não vou pregar, eu vou terminar o culto. Eu sei que isso é heresia, irmãos, não faça isso não, tá? Em nome de Jesus, é heresia. Mas eu falei com Deus, Senhor, eu vou fazer isso. Eu tinha a mensagem preparada, mas eu sabia que Deus precisava nos revelar algo extraordinário para que nós pudéssemos virar aquela igreja. E quando o Ministério do Louvor estava terminando, era a última música, e eu sabia disso, tínhamos programado o culto, eu orava e dizia, Senhor, o Senhor vai me perdoar, mas eu vou fechar esse culto se o Senhor não falar comigo. E naquele momento Deus falou comigo, ensina essa igreja a autoridade do nome de Jesus. E o Senhor me fez lembrar então de Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E o Senhor me fez lembrar de outros tantos textos que falam sobre a autoridade do nome de Jesus. Mas teve um que me impactou grandemente. Os irmãos conhecem também a história do centurião, não lembra? O centurião busca primeiro os apóstolos porque o servo dele estava terrivelmente endemoniado. Os apóstolos não podem resolver o problema e então ele vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele diz, Senhor Jesus, o meu servo está terrivelmente endemoniado. Eu trouxe ele aos seus discípulos e eles nada puderam fazer. E Jesus então olha para os discípulos e diz, ó geração incrédula, até quando eu vos suportareis? Faltava poder, faltava autoridade, faltava entender a onipotência de Cristo Jesus. Ainda aos discípulos naquele tempo. Mais tarde eles vão entender. Mas meus amados irmãos, me espanta, me assombra a resposta daquele homem. Porque quando Jesus se dispõe a ir com ele à sua casa para ver e conhecer de perto a situação, ele diz, não é necessário, não precisa. Meus amados irmãos, naquele tempo todo mundo queria receber Jesus. Todo mundo queria que Jesus fosse almoçar na sua casa, tomar café da manhã na sua casa, tomar café da tarde na sua casa, jantar na sua casa, dormir na sua casa. Eu imagino que Jesus era quase que pegado pelo pescoço e arrastado para a casa das pessoas que criam nele. Mas aquele homem faz algo novo e extraordinário. Ele diz, não precisa, o Senhor não precisa ir na minha casa. E a resposta dele é poderosa, porque ele diz assim, Senhor, porque eu também sou homem de autoridade. Eu conheço de autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. Dá a sua palavra, e a sua palavra basta. Meus amados irmãos, nós precisamos adquirir a fé que esse centurião teve. Nós precisamos crer como esse homem creu. Esse homem dispensa a visita de Jesus na sua casa. E ele declara, e o Senhor Jesus vai dizer que eu nunca vi tanta fé em Israel. E ele declara, Senhor, somente a sua palavra, somente a sua promessa, somente se o Senhor disser que eu tenho autoridade, eu vou lá e vou resolver o problema, em o nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, Jó entende essa verdade. E é necessário que você também entenda. Não importa o momento que você passou, está passando ou passará. Em todo e qualquer momento da sua vida, entenda, se você tem uma palavra de Deus, você já é mais que vitorioso. A verdade é que muitas vezes nós estamos esperando coisas extraordinárias, que o céu se abra, que Deus fale do céu, que desça uma pomba do céu, que apareça um anjo, que toque trombeta, que as paredes do templo tremam, que um anjo poderoso apareça com a espada banhada de fogo. Deus pode fazer todas essas coisas. Mas, meus amados irmãos, o que você e eu precisamos é crer no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus. Porque com o poder e com a autoridade do nome de Cristo Jesus, com uma palavra de Deus sobre a sua vida, você já será mais do que vitorioso. Jó entende isso. Senhor, eu não preciso de nada, porque agora eu entendo que todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que nessa noite você possa, em nome de Cristo Jesus, entender essa grande verdade. Deus é aquele que detém todo o poder. Qual é o momento que você está vivendo? Você crê como esse centurião crê? Ou você está esperando que aconteça alguma manifestação mística e extraordinária? Deus pode fazer.
Muitas vezes Deus falou comigo em sonhos, visões, revelações, em profetas. Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida, mas eu entendi naquela noite que o que eu precisava era entender, compreender e tomar posse da autoridade do nome de Cristo Jesus. Aquela igreja tinha de 12 a 15 pessoas. Quando nós saímos de lá, já tinha 100 pessoas congregando, 85 membros, e hoje nós temos 2 igrejas lá. Não tem nada a ver com um excelente trabalho pastoral, tem a ver com o entendimento da verdade que Cristo é aquele que detém todo o poder. Quer saber de mais um detalhezinho sobre esse lugar? Esse era o coração, ou é o coração do satanismo. O bairro de Chacarita, é o bairro onde está o cemitério de Chacarita, que é o maior cemitério da América Latina. Nunca havia tido uma igreja naquele bairro. A nossa igreja, até hoje, é a única que está plantada no bairro, que é o coração do satanismo da Argentina. Ela só mudou de rua, mas ela continua no mesmo bairro. Será que é autoridade no nome de Jesus? Ou será que é bom pastorado? É claro que um bom pastorado ajuda, mas um bom pastorado sem autoridade no nome de Cristo Jesus não vai servir de nada. Outra coisa que Jó entende, meus amados irmãos, é que diz assim: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó entende a soberania de Deus. E você precisa entender isso, a soberania de Deus. Deus governa absoluto sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. Não importa se você não vê, não importa se você não sente, não importa nem se você crê, o Senhor continua governando absoluto sobre todas as coisas. Jó perdeu o controle das suas vidas. Os amigos de Jó achavam que, quem sabe, não havia mais salvação e mais recurso para Jó. Ninguém mais cria em Jó. Ninguém mais confiava que a situação de Jó poderia mudar, até mesmo a sua esposa. A sua esposa diz: Jó amaldiçoa esse Deus e morre. Em outras palavras, ela está dizendo: Jó acabou, desiste. A sua fé não serve mais, o seu Deus não serve mais, a situação que você está é tão humilhante, tão degradante, você está tão abaixo da linha da miséria que ninguém mais te respeita, ninguém mais acredita em você, nem eu. Mas Jó sabia que Deus era soberano, que Deus governa absoluto sobre todas as coisas. Meu amado irmão e irmã, talvez você esteja vivendo uma circunstância, uma situação que você não consegue ver a luz no fim do túnel, que você não vê saída, não vê solução. Você olha para uma determinada situação e diz assim: isso aqui é só milagre. Então é milagre que você vai ter. Se você crer na autoridade do nome de Jesus e na soberania de Deus, os milagres você verão. Eu tenho muita dificuldade com a luz no fim do túnel. Eu não gosto disso, não gosto da luz no fim do túnel. Porque a luz no fim do túnel ela é muito enganosa. Porque quando nós vemos uma luz no fim do túnel, nós temos a tendência de continuar lutando com as nossas próprias forças, porque a gente crê que vai sair, que vai vencer, que vai triunfar, porque tem uma saída, porque eu estou vendo uma luzinha lá no fim do túnel. A tendência nossa é confiar em nós mesmos. O problema da luz no fim do túnel é que quando nós não vemos a luz no fim do túnel, a tendência nossa é desistir, é desanimar. A esposa de Jó não via a luz no fim do túnel, Jó também não. Mas a diferença é que Jó não estava esperando uma luz no fim do túnel. Jó não dependia da luz no fim do túnel. Jó não dependia de que houvesse uma pontinha de esperança, um pontinho de recurso. Alguém que ele pudesse procurar, alguém que ele pudesse ajudar, alguém que lhe fosse dar uma palavrinha. Jó não esperava isso. Jó esperava somente a manifestação de Deus. Enquanto a sua esposa desistiu porque não via uma luz no fim do túnel, Jó permanece fiel e permanece na presença de Deus, porque Jó entende a soberania de Deus. O Senhor continua no trono. Meus amados irmãos, nós os cristãos, um dos símbolos do cristianismo é a cruz vazia. E nós celebramos e glorificamos. Algumas igrejas, todas elas têm a cruz. Eu vi a cruz ali, né? Eu sei que não era intencional,
mas na igreja presbiteriana coreana na Bolívia, eles têm como símbolo a cruz, e todas as igrejas têm uma cruz gigante vazia no fundo, assim, no púlpito, muito linda, coisa fantástica que eles fazem de madeira. Mas, meus amados irmãos, a cruz está vazia, mas você precisa entender que o trono não. O Senhor continua governando, soberano sobre todas as coisas. Deus continua no governo da sua vida. Você pode ter perdido o controle. Você pode não estar vendo a luz no fim do túnel. Você pode não ter mais esperança. Mas se você se mantiver fiel ao Senhor, se você continuar crendo, apesar das circunstâncias, vai chegar um momento em que Deus vai transformar aquilo que parece ser maldição em bênção, e você vai glorificar a Deus, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito ou decreto, dependendo da versão que você tem. Então continua crendo no que Jó levou, quem sabe, 2 anos para entender. Jó levou um tempo para entender. E olha como Deus é bom e misericordioso comigo e com você. Deus permite que Jó passe aquela experiência para ensinar eu e você a crermos na autoridade do Senhor Jesus. Para ensinar você e eu a crermos na soberania de Deus. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não creia, Deus continua reinando absoluto sobre todas as coisas. Mas Jó, ele tem outra confissão, ele entende outra coisa. O texto continua dizendo: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, olha o que Jó diz, na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A terceira confissão de Jó, Jó reconhece e confessa as suas limitações. Meus amados irmãos, o conhecimento de Deus, ele é inesgotável. Jó entende, eu sou limitado demais para entender os planos, propósitos, os caminhos e os tempos de Deus. Não queira, não tente, você jamais conseguirá entender todos os caminhos, todos os propósitos, todos os desígnios, todos os planos e todos os tempos de Deus. Nós não podemos, o conhecimento de Deus é infinito. Deus é infinito. Se nós conseguíssemos entender todos os planos, propósitos e desígnios de Deus, Ele não seria Deus. Ele não seria onipotente, Ele não seria onisciente, Ele não seria onipresente, porque se você e eu, com a nossa mente finita, humana, carnal e algumas vezes pecaminosas, se nós conseguirmos entender os planos de Deus, é sinal de que Ele não é Deus. Então, não importa o momento que você está vivendo, não tente compreender humanamente, você jamais poderá entender os caminhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Sim ou não? Então, por que nós insistimos em tentar entender os caminhos de Deus? Os tempos de Deus são diferentes dos nossos tempos. Nós estamos ali atrás com um relógio que está correndo e é vermelho. Eu acho que aquele não é de Deus não, irmão. Vermelho e preto. E aquele negócio está correndo. E quanto mais ele corre, menos tempo eu tenho. Por isso que eu acho que ele está sendo usado pelo maligno. Aquele é o Cronos. Sabe por que antigamente todo relógio de pulso vinha escrito Cronos? Porque é o deus grego do tempo. Quando nós confiamos naquele relógio, o que nós estamos fazendo é uma idolatria contra Deus. Quando nós queremos fazer que Deus opere no Cronos, no tempo cronometrado do homem, no seu tempo e no meu tempo, nós estamos desafiando a soberania de Deus. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, mas Deus tem um propósito também para todos os tempos. Vê se você capta comigo isso aí, vê se você me entende.
Deus tem um tempo determinado para todos os seus propósitos, amém? Amém. Eclesiastes capítulo 3. Mas Deus também tem um propósito em todos os tempos determinados por Ele. Você acha realmente que Deus queria só eu vou dar uma provadinha em Jó? Você acha realmente que Deus permite que você e eu muitas vezes passamos por situações e lutas que se estendem semanas, meses, anos? Você acha que Deus faz isso por quê? Para brincar com você e comigo? Porque Ele não governa? Porque Ele não tem poder? Não, meus amados irmãos, Deus tem um propósito nisso. Se Deus permitiu a prova de Jó, é porque Deus tinha o propósito de fazer Jó entender essas verdades, entender a onipotência de Deus, entender a soberania de Deus, entender as suas limitações. Então a melhor coisa que você e eu podemos fazer, sabe qual é? Nos humilharmos diante de Deus. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é: continue louvando, continue adorando, continue congregando, continue celebrando, continue servindo ao Senhor. E enquanto você está servindo ao Senhor, enquanto você está adquirindo conhecimento de Deus, mude a sua forma de pensar, mude o seu conhecimento, abandone as suas limitações, comece a viver os propósitos de Deus. Porque quando nós deixarmos de tomar a forma do mundo e não vos conformeis com este mundo, a palavra conformar tem duas vertentes, dois significados. Não somente conformar no sentido de estar de acordo, mas também de tomar a forma. O que Paulo está dizendo é que é para nós perdermos a forma do mundo. No mundo as pessoas desconfiam de Deus, as pessoas blasfemam de Deus, as pessoas abandonam a Deus, as pessoas servem a Deus por aquilo que Deus pode fazer e não por aquilo que Deus é. E Paulo está dizendo: não faça isso, não seja assim, não tome a forma do mundo, não viva de acordo com os pensamentos do mundo. E quando nós conseguirmos vencer a tentação de nos conformarmos com o mundo, o versículo 2 diz que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu amado irmão, irmã, eu tenho certeza que você tem excelentes planos, projetos e sonhos. Eu sei que você tem pensamentos extraordinários de coisas fantásticas, de coisas extraordinárias e maravilhosas, espetaculares. Mas tudo isso é nada diante da vontade de Deus. E outro problema: somente a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você vai ter que escolher em algum momento. Você vai viver a sua vontade, você vai viver os seus planos, você vai viver os seus projetos, você vai viver os seus sonhos, ou você vai abrir mão de tudo isso e confiar que quando a vontade de Deus se estabelecer sobre a sua vida, você viverá a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você escolhe, você decide. E Jó, ele faz uma quarta confissão, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. Meus amados irmãos, isso é tremendo. Mas Jó não era justo, temente a Deus e se desviava do mal? Jó capítulo 1. Não foi o próprio Deus que disse para o diabo? Não foi? Então como que esse homem diz que: Senhor, eu não te conhecia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem? Será que nós estamos falando aqui de uma certa religiosidade? Ele conhecia, assim como nós conhecemos.
Cristãos há quantos anos? Quantos anos você está aqui? Eu tenho 38 anos na Igreja Metodista Orleans. Fevereiro de 1986, eu cheguei na Avenida Bárbara Eleodora, número 65, no bairro Industrial, último ano do pastorado do pastor Benildo Torralba Maldonado. 38 anos nessa denominação. Eu conheço algo de Deus, mas Jó está falando de um conhecimento que transforma vidas. Jó está falando que ele teve agora um encontro pessoal com Deus, que fez ele entender que todo o conhecimento que ele achava que tinha não era nada diante do que ele descobriu, do que ele viu e do que ele recebeu agora. Meus amados irmãos, Jó entende qual é o verdadeiro conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus não é intelectualismo, não é saber um montão de versículo bíblico. O verdadeiro conhecimento de Deus não é emocionalismo, não é a gente fazer uma baderna santa todo domingo à noite na igreja. O verdadeiro conhecimento é Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos é o conhecimento da verdade que nos liberta. E Jó então se liberta agora. Não estou dizendo que Jó era religioso, porque o próprio Deus disse que ele era fiel. Mas Jó entende que existe um conhecimento de Deus mais profundo, que Deus quer fazer mais, que Deus quer dar mais, que Deus quer se aprofundar mais, Deus quer se relacionar mais. Não fique satisfeito com o seu relacionamento com Deus, não se acomode no seu relacionamento com Deus, não pense que você já chegou. Lembra de Paulo? Paulo escreve em 3 cartas, em 3 momentos diferentes da sua vida, não que eu tenha alcançado já, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Já velhinho, preso em Roma, prestes a morrer, quando ele escreve 2 de Timóteo, e ele pede a sua capa porque faz frio na masmorra, ele pede os seus livros porque ele sabe que o conhecimento de Deus é infinito e inesgotável, ele queria continuar aprendendo de Deus até a hora da sua morte. Jó não vai sair dessa Paulo não vai sair dessa prisão, ele vai morrer aí. Então, quando ele sabe que chegou a sua hora, já sentenciado à morte, ele escreve então ao seu pupilo, o jovem pastor Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Glória a Deus. Depois disso ele morre. Você está me entendendo? Amém. O homem, quem sabe, mais proeminente na Bíblia, depois de Jesus, no Novo Testamento, o primeiro e maior personagem do Novo Testamento é Jesus. O segundo, quem sabe, seja Paulo. Esse homem, durante toda a sua vida, entendeu que ele ainda não tinha o conhecimento pleno de Deus. Já velho, prestes a morrer, ele entende: eu acho que agora eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora eu já estou pronto para receber a coroa da vida. E quando ele chega a escrever essas palavras, ele recebe a coroa da vida. Sabe quando você vai poder escrever o que Paulo escreveu? Sabe quando eu vou poder escrever o que Paulo escreveu? Quem sabe, meus amados irmãos, um dia, algumas horas ou alguns dias antes de receber a coroa da vida. Antes disso, você e eu temos que continuar escrevendo o que Paulo escreveu. Não que eu tenha alcançado já, mas uma coisa eu faço: eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo. E para terminar, versículo 6 diz assim: é porque o Deus Cronos está falando. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas,
Por isso me abomino, versículo 6, se você está com a sua Bíblia aberta. Se não está, está em pecado, porque eu falei para você manter a Bíblia aberta. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Espera aí, esse não é o homem santo? Esse não é o homem justo? Esse não é o homem que se desviava do mal, que o próprio Deus disse? Por que esse homem diz que se arrepende agora? Ele está se arrependendo de quê? Jó está se arrependendo de quê? Quem sabe, meus amados irmãos, o que Jó está fazendo, sabe o que é? É reconhecendo que ele confiava em si mesmo, na sua bondade e na sua religiosidade. E então ele se arrepende, então ele pede perdão, então ele fala: Senhor, eu pequei, porque eu achava que eu já era crente de verdade, eu achava que eu já era bom demais, eu achava que eu já tinha alcançado, eu achava que eu já tinha a perfeição, eu achava que eu já servia de referência para todo mundo da época, eu achava que eu era o bambambam dos cristãos, e eu me arrependo, Senhor, porque agora os meus olhos te veem. Meus amados irmãos, a visão de Deus nos leva ao entendimento que nós não devemos confiar nem mesmo na nossa religiosidade. Você pratica as disciplinas espirituais? Você congrega, você ora, você jejua, você lê a Bíblia. Você pratica as suas disciplinas espirituais? Nota 10. Parabéns para você. Mas Deus quer ter um tete a tete com você. Deus quer ter um relacionamento com você tão profundo que mesmo sem ter feito nada errado, você vai dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me abomino, porque eu sei que eu sou pecador. E mais uma vez Paulo serve de referência para nós. Quando Paulo começa o seu ministério, ele escreve a sua primeira carta e diz: eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Tá bom, não está? Eram 12 apóstolos. Significava que ele era o 13º. Judas morre, ele sobe uma posição no ranking, ele se torna agora o 12º. Maravilha! O tempo passa, a primeira viagem missionária de Paulo, e ele escreve mais uma carta e ele diz: eu, Paulo, o menor de todos os santos. Como assim? Só nas 2 primeiras pregações de Pedro, no Pentecostes, converteram mais de 8.000 almas. Ele caiu do 12º lugar lá para o 9.000, 10.000, não sei quantos crentes tinham naquela época, mas aquele que era o 12º já tornou lá o 10.000. Paulo continua tendo revelações e encontros profundos com Deus. Lembra? Paulo disse que foi posto nele um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa das excelentes ou da excelência das revelações que ele receberia. Paulo continua recebendo as revelações profundas de Deus e pouco antes de morrer, na sua carta, ele escreve assim: eu, Paulo, o maior de todos os pecadores. Quando Paulo se converte, ele acha que ele está entre os 12. Quando ele começa a ter as revelações de Deus, ele acha que ele é o menor de todos os crentes. E quando já no final da sua vida, ele recebeu todas as revelações de Deus para a sua vida, ele fala assim: eu, Paulo, o maior de todos os pecadores. Existe um conhecimento de Deus, um relacionamento com Deus, que Deus quer dar a você e a mim, que vai fazer que você e eu nos transformemos em cristãos que servirão ao Senhor em todo e qualquer momento, assim como foi com Jó. Jó era um servo fiel, Deus o disse, mas Jó tem um encontro tão profundo com Deus em meio à luta e à dificuldade, que ele faz essas 5 confissões. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida nessa noite. Que o Senhor possa continuar se manifestando poderosamente na vida dessa igreja. Que no nome do Senhor Jesus, milagres extraordinários aconteçam neste lugar. Que grandes coisas aconteçam no meio desta igreja, no meio desse povo. Em nome do Senhor Jesus. Mas, por favor, não se esqueça.
existe um relacionamento com Deus que vai te levar a ver coisas extraordinárias da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Pastor. Para ser de pé, nós vamos orar. Vamos orar, meus amados irmãos. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldade. Quem sabe você está esperando, precisando de algo extraordinário de Deus. Deus pode fazê-lo. Ore ao Senhor agora. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar, engrandecer, exaltar o seu nome. Nós queremos, Pai, glorificar o seu nome nesta hora e nos colocarmos diante do Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é infinitamente maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem coisas extraordinárias para a sua igreja. Nós entendemos que o Senhor tem todo o poder, Senhor. Nós entendemos que todo o poder pertence ao Senhor. Então, nessa hora, no nome de Cristo Jesus, faça coisas extraordinárias, faça coisas milagrosas, faça, Senhor, transformações, salvações, libertações. Senhor, faz milagres no meio do seu povo. Toma o seu povo nas suas mãos e começa a operar para a glória, para a louvor e honra do seu nome. Comece a mover no meio do seu povo. Se mova no meio do seu povo e faça coisas extraordinárias neste lugar. Porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor reina. Porque o Senhor governa. Porque o Deus de Jó é o nosso Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. Porque o Deus que governa é o nosso Deus. Nós não cremos em nós, não cremos nem mesmo na nossa religiosidade, nós cremos no Senhor. Então faça milagres, abra portas, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Quebre barreiras, quebre cadeias, quebra correntes, Senhor. Desfaz as hostes da maldade, faça retroceder todo mal que se levanta contra o seu povo, repreenda todo espírito imundo, todo espírito maligno, desfaça as obras de Satanás contra o seu povo e dá vitória ao seu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Nós louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, Pai.